nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Está preparado para assumir o compromisso? Nem falei para que era, né? Você fala amém. Eu gostei do... Estão preparados. Para assumir um compromisso diante de Deus. Sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. E o Senhor, eu creio que se nós nos posicionarmos da maneira correta, se nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, eu tenho certeza, irmãos, que você vai começar a experimentar coisas grandes no Senhor. Mas você precisa ter uma posição. E hoje eu quero falar sobre nós sermos influenciadores, exercermos uma influência. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele sim, vai nos capacitar. Então, o tema de hoje é capacitados para influenciar. Irmãos, eu creio que Deus, Ele é poderoso para nos instruir, para liberar sobre as nossas vidas, para que nós possamos exercer influência. Você crê nisso? Sabe, irmãos, Deus vai te capacitar, e Ele já tem te capacitado para você poder exercer influência. Mas que influência é essa? Porque hoje em dia se fala tanto de influenciar, de ser influencer, mas é influenciar com a vida de Deus. Você hoje é um canal, você é alguém responsável por mudar os ambientes, por trazer a vida de Deus para os ambientes onde você frequenta, onde você está. Então cada pessoa, Deus tem liberado algo, Deus tem dado um dom. Deus, Ele tem confiado a nós uma missão, uma tarefa. Eu sei que para muitos às vezes é difícil de entender. Não, qual é a minha missão? Será que eu preciso ir lá para a África? Não sei, pode ser que sim. Mas na verdade nós precisamos entender que Deus já tem dado algo para você tocar e alterar e mudar os ambientes ao seu redor. Então nós precisamos, como filhos de Deus, nós buscarmos cada vez mais uma vida em santidade, uma vida, né, pela presença de Deus, e nos enchermos de um tal ponto, uma tal forma, quando chegarmos nos lugares, esse ambiente ser mudado, a atmosfera da presença de Deus ser ali transferida para os lugares onde nós estamos indo. Então Deus, Ele tem sim essa missão. Deus tem dado para nós, para cada um de nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler um pouquinho sobre Efésios, capítulo 4. Vamos ler primeiramente o verso 23, Efésios 4, 23. Olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo falando: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então nós precisamos buscar o quê? Uma renovação no espírito da vossa mente. E vos revistais, fala revistais. O que é se revestir, né? É se apropriar. Se aproprie, tome posse, né? Tome a forma, se revista. Sabe, olha... Quem já assistiu o filme de super-herói aí? Superman, quem já assistiu Superman? Superman era interessante, né? Superman. Ele está lá, Clark Kent, de óculos. Aí acontece alguma coisa tal, daqui a pouco, cadê o Clark Kent? Ficou o Clark frio, né? Ele sumiu. Aí daqui a pouco ele tira o óculos, ele muda, passa gel no cabelo tão rápido, não sei como que é. E aí daqui a pouco ele aparece com aquela roupa, capa, e voa aí. Mas é o mesmo cara, mas ele está ali, mas ele está atento. Nós precisamos ser assim. Agora deixa eu virar o Clark Kent de novo. Nós precisamos entender isso. Quando Paulo está falando, a gente tem que renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para nós sabermos qual é a nossa posição, quem nós somos, quem você é no Espírito. A Bíblia fala: ninguém mais conhecer segundo a carne. Mas nós precisamos conhecer as pessoas segundo quem elas são no Espírito. E mais, você precisa se conhecer, saber quem você é no Espírito. Porque se você não se renovar no Espírito da vossa mente, você não vai conseguir se revestir do novo homem criado por Deus. Olha aqui, ó, revestir do novo homem que segundo Deus
segundo Deus, ele é criado em justiça e verdadeira santidade. Então nós precisamos entender, primeiramente, qual é a nossa posição, quem eu sou. Clark Kent estava lá trabalhando no, como é que chama lá o jornal dele? Planeta Diário, olha aí os caras da DC, né? Planeta Diário, está lá, dando uma de repórter, e aí todo mundo, olha, ele é um bom repórter, parecia até que era um panacão, né? Meio assim, e disfarçando, meio disfarçando, mas na verdade, ele sabia muito bem da identidade dele. Tanto sabia que quando precisava e tinha alguém precisando da intervenção dele ali, ele, dava um jeito de sair de cena e ia resolver o problema. Daqui a pouco ele voltava lá de novo. Mas ele sabia da identidade dele. E nós, como filhos de Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui, nós precisamos entender e nos revestir. O quanto você tem se revestido do novo homem, criado segundo Deus, para tocar nos ambientes, para mudar a atmosfera que cerca lá o seu trabalho. Eu sei que é difícil para alguns ir trabalhar amanhã, né? Só de falar nisso, tem uns que já se até arrepiaram assim, amanhã é segunda, tudo de novo, aquela rotina. Mas se você entender o que Deus tem para fazer através da sua vida lá no seu trabalho, você vai diferente. Você acha que o Superman precisava trabalhar no, como é que é aí, Planeta Diário? Superman precisava estar ali, mas ele estava ali com um propósito. Mas esquece Superman, olha para você. Você acha que você está ali só para trabalhar no Planeta Diário do seu trabalho amanhã? Não, tem um propósito para você estar lá. Deus colocou você ali com um propósito. Você precisa saber, Senhor, o que é para eu fazer nesse lugar? E a hora que você cumprir a sua missão ali, Deus ainda vai te tirar de lá e vai botar em outro. Não, pastor, agora que está melhorando, não, se cumpriu a missão, Deus tira e coloca em outro lugar. E você tem que estar feliz e saber, se Deus está me movendo, Deus está fechando aqui, abrindo lá, porque Deus tem um propósito, não para eu ganhar dinheiro. Não é só para ganhar dinheiro. Isso é muito pouco. É para você trazer o que você tem já recebido da parte de Deus. Jesus, irmãos, presta atenção, Jesus, Ele mudou, não só a atmosfera, mas Ele mudou a história, Ele mudou a data, Ele mudou tudo. Jesus, tanto que fala que existe antes de Cristo e depois de Jesus, e nós estamos aqui por causa de alguém. E aí, voltando para o Superman copiou a história de Jesus. Para bom entendedor, depois vai pesquisar. Né? Que ele veio da onde? Superman não veio de fora para cá, e é outra pregação. Mas, irmãos, Jesus mudou a história, mudou o ambiente, mudou tudo. Ele mudou a atmosfera da terra. E ele ficou aí, depois, 3 anos ensinando outros a fazer o quê? Eu vim aqui salvar vocês, tá? Vocês aguentam firme aí, daqui a pouco vocês vão morrer e aí está tudo resolvido. Não, Jesus falou assim, olha só, eu vim aqui, vou preparar vocês, eu preciso ir, depois eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, vocês vão receber um poder do Espírito Santo para ser, fala para o seu irmão, tem que ser testemunha dele. Aonde? Aqui dentro da igreja? Também. Mas muito mais lá fora, nos ambientes, dentro da sua casa. Eu te pergunto, onde você foi salvo? Aonde que Deus te salvou? Que ambiente foi esse? Eu lá na minha casa, eu fui o primeiro a ser alcançado pelo Senhor. E quando eu fui alcançado, porque o Senhor me alcançou, a atmosfera, os ambientes da minha família foi totalmente mudado. E se Deus, onde Ele te alcançou, e se Deus te alcançou, os ambientes que você vive e convive vão ser afetados pela vida de Deus.
mas você precisa crer nisso. Você precisa se renovar o entendimento. Você precisa se revestir, assumir. Revestir está falando, assuma o novo homem, criado por Deus, que é segundo Deus. Se revista dele, não mais do velho. Entenda qual é a sua posição, a sua postura de filho de Deus. Só de pensar assim, tudo vai mudar. E Deus tem, irmãos, dado a cada um uma habilidade. Deus tem dado a cada um dom, um talento. Volta um pouquinho alguns versículos no capítulo 4 de Efésios. Olha só o versículo 7. Olha aqui o que diz aqui. Mas a cada um de nós, segundo a graça, né? Cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Então foi dado a cada quem? Cada um. Cada um de nós. A graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para que ele deu dons aos homens? Vamos continuar lendo aqui. Agora, verso 9, agora aquele que ascendeu, que é, senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, verso 11, e ele mesmo fez o quê? Deu alguns, fala alguns, porque aqui já não é para todos, aqui é alguns para apóstolos, e alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores. Aqui são 5 ministérios. Olha só o verso 12, para que tem esses alguns? Para o aperfeiçoamento. Explica aí para o seu irmão o que é aperfeiçoamento. Pensa aí, bota a cabeça para funcionar. Existem esses alguns aí, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, professor, né? Existem esses para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é o quê? Né? É deixar melhor, deixar alguém mais top, né? Ficar afinadinho, para você ficar bom, não é isso? Precisa ser aperfeiçoado. Existe esse dentro da igreja, do corpo de Cristo, tem um propósito deles, é aperfeiçoar quem? Quem? Aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Então concorda que a gente precisa ser aperfeiçoado? A gente precisa ser aperfeiçoado. Deus estabeleceu assim e tem um propósito. Eu queria ser pastor. Que bom, mas para quê? Para aperfeiçoar? Existe um propósito. Eu queria ser apóstolo. Para quê? Para aperfeiçoar todos os santos. Porque esses santos, todos os santos, precisam ser aperfeiçoados. Precisam ficar melhor ainda. Por quê? Para a obra. Existe uma obra, para a obra do ministério. Então quer dizer que todos os santos têm que estar envolvidos em quê? Assistir culto. Tem que assistir culto. Será que é pegadinha, pastor? Não, é bom assistir culto para ser aperfeiçoado, porque tem uma obra. Mas o final de todas as coisas é a obra do ministério. Existe um trabalho. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo precisa ser edificado. Como é que você edifica uma construção, uma obra, um prédio? Você faz um prédio, você precisa de quê? Mão de obra e de material. O reino de Deus precisa de quê? Mão de obra, os santos sendo aperfeiçoados, desenvolvendo o seu trabalho, e junto no pacote dessa mão de obra, Deus já dá a cada um, Deus já distribui dons aos homens, que são as ferramentas, os materiais para essa edificação. Então, a gente vem para a igreja para ser desafiado, aperfeiçoado, treinado, para a obra. Qual é essa obra? Onde isso acontece?
que eu quero que você entenda. Para de transferir somente em querer trazer as pessoas para a igreja, no sentido de, não, você tem que ir lá. Não, você, eu canso de falar isso e vou morrer falando isso. Você que está aí, olhando para mim com essa cara linda, maravilhosa. Você precisa ir lá, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Eu não vou estar, ou o seu irmão não vai estar, é você que está ali. E você tem que trazer uma atmosfera da presença de Deus naquele lugar. Você, a igreja, você vai trazer o céu para aquele ambiente, vai trazer a vida de Deus para aquele ambiente, vai trazer a paz de Deus para aquele ambiente. Concorda que existem ambientes que são carregados? Não tem ambiente que é ruim, que você chega lá, um ambiente de briga. Você já reparou que às vezes na sua própria casa não fica um negócio assim meio tenebroso às vezes? Não acontece isso. Não vou falar na casa dos outros. Na casa dos outros, já viu que às vezes voa panela voando, e não é fantasma, não. É remesso de panela, eu não sei se tem isso na Olimpíada. Né? Remesso de prato, não. Que bom que não tem. Mas o que eu estou querendo dizer? Sabe que às vezes dentro da nossa casa, da sua casa, você começa a perceber que o negócio está meio agitado, o negócio está ruim, aí daqui a pouco é um brigando com o outro, um clima. Pera lá, você precisa discernir, irmãos. Você é espiritual, a Bíblia fala que o espiritual discerne todas as coisas, e você precisa discernir os ambientes que estão à sua volta. Por que tem que discernir? Você é muito prático aqui, você discernindo, atento a esse ambiente, você consegue trazer a intervenção certa. E saber, já sei da minha posição, eu vou me revestir do novo homem. Eu já percebi que o ambiente aqui não está legal, é dentro da sua casa ou é fora da sua casa, é na rua, sei lá, é com o vizinho, é na academia, no trabalho, não interessa onde for. Se você está percebendo os ambientes, você tem que trazer um ambiente da vida de Deus para aquele lugar. A palavra de Deus fala o seguinte: a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra o quê? Principados, potestades, espíritos dominadores da maldade, aqueles, né, é algo espiritual, e a nossa luta acontece nas regiões celestiais. Então você está ali discernindo, está vendo o que está acontecendo, está lá no trabalho, o negócio também está meio ruim, uma atmosfera às vezes ou de sensualidade, ou de avareza, ou de contenda, né, aquela coisa assim, de uma coisa que não está legal. Você discerniu aquilo ali, você pede licença, vai no banheiro, ou sai, ou dá um jeito, ou fica quietinho ali, mas você foca no espiritual, começa a orar, começa a repreender. Quantas e quantas vezes no meu trabalho, eu discerni as coisas, porque eu sabia, se eu estou nesse trabalho, é porque Deus tem uma missão. Qual é a missão? Eu preciso ser testemunha de Cristo nesse lugar, eu preciso trazer salvação para esse lugar, eu preciso trazer a luz do Evangelho nesse lugar. E aí muitas vezes, quando eu tinha entrado às vezes com algum para começar a conversar, falar de Deus para um, se levantava outro, uma oposição maligna, eu já percebia aquilo, eu saía, dava 5 minutos, eu saía, eu começava a orar. Senhor, eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito de anticristo. Senhor Jesus, envia os teus anjos aqui agora, para que venha amordaçar todo espírito que tem falado na mente deles agora, em nome de Jesus. Está amarrado agora todo demônio. Eu amarrava, voltava. Então, o ambiente mudava, irmãos. Mas se nós ficarmos de braço cruzado, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus. Não, você já está ali, Deus já te colocou ali, você já tem o Espírito Santo, você só precisa entender e se revestir do novo homem, e assumir a sua posição ali no ambiente de filho de Deus, e mudar a atmosfera, influenciar aquela atmosfera, e trazer vida, salvação, paz. Está contenta? Você vai trazer vida, paz, é salvação. Sabe, irmãos, pessoas precisam chegar perto de nós e ser constrangidas pela presença de Deus. Não é que em nós temos alguma coisa, mas é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É muito maior, mas nós precisamos expor isso. Mas como que vamos expor? Tendo essa consciência, em saber
A nossa missão, o meu papel é influenciar com a vida de Deus. Eu preciso ser um agente transformador de ambiente, mudar as atmosferas. Cada bairro, cada cidade, cada país carrega uma atmosfera. Por isso, irmãos, quanto mais tiver igreja, melhor vai ser a atmosfera daquele lugar, daquele bairro. Você precisa sair por aí, olhando cada igreja e abençoar cada igreja, orar por cada igreja, irmãos. E pedir, Senhor, que venha mais igrejas para esse bairro. Porque quanto mais filhos de Deus, mais da vida de Deus, mais a atmosfera vai ser mudada. Lá no seu trabalho, quanto mais pessoas começarem a se quebrantar, mais pessoas forem salvas, mais pessoas começarem a nascer de novo, melhor vai ser o ambiente daquele trabalho. E você parar com esse sentimento muitas vezes, quer saber, eu preciso fugir daqui, eu preciso sair daqui. Não, você está ali para fazer a diferença, igual Jesus, tudo que ele fazia, onde ele ia, o que ele falava, era tudo intencional. Por quê? Porque ele sabia que tinha pouco tempo. Mas eu vou falar para você, nós também temos pouco tempo. Não podemos perder tempo, não podemos perder as oportunidades. Em Efésios 5, verso 14, pula lá para Efésios 5, capítulo 5. Nós precisamos assumir, irmãos, a nossa posição de influência. Porque se você não assumir a sua posição de influência, você vai ser influenciado. Mas Deus vai nos capacitar. Qual é o tema da pregação? Capacitados para poder influenciar. Quem é que nos capacita? Deus. Mas o que nós precisamos saber? Somente entender a nossa posição. A hora que você entender, e vamos usar o português claro, a hora que cair a ficha, sabe o termo? Caiu a ficha, quer dizer, entendi. A hora que você entender que você está ali para influenciar, trazer o céu para aquele lugar, o ambiente celestial para aquele lugar, onde você estiver, pode ser dentro do ônibus, dentro da van, no supermercado. As pessoas não vão colar perto de você, não é por acaso não. Aonde a igreja chega, irmãos, existe já uma mudança na atmosfera do lugar. Aonde Jesus chegava, os demônios ficavam alvoroçados, porque chegou ali o Filho de Deus. Às vezes, aonde você vai chegar, coisas vão começar a acontecer, mas não é por acaso não, é para que haja libertação, é para que haja salvação. Mas nós precisamos entender qual é a nossa posição, a sua posição, assumir a sua posição. Aqui em Efésios 5,14, olha o que o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, pelo que ele diz, desperta, fala para o teu irmão assim, ó, desperta aí, não estou vendo ninguém dormindo não, mas é bom despertar no espírito. Às vezes você está acordado, mas o espírito está dormindo, você está trabalhando, mas o seu espírito está lá, sonolento, porque você não está assumindo a posição. Desperta, ó tu que dormes. Não, mas eu estou acordado. Você está acordado para a sua função? Você está acordado para o seu ministério? Você está acordado para essa obra do ministério que nós falamos aqui em Efésios capítulo 4? Ele está falando, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Quem é que vai dar a luz? Jesus, mas nós precisamos despertar. Olha o verso 15, a orientação. Portanto, depois de você ter despertado dentre os mortos, levantado e assumido a posição, portanto agora observe, olha só que ele fala, vede prudentemente como andais.
é estar percebendo como é que é a minha posição, como eu tenho andado, que eu tenho observado tudo. Eu só sei que eu sou crente no dia que eu falo que tem que ir para a igreja. Hoje é domingo, domingo de manhã tem culto. Eu sou crente, eu vou no culto. Não. Vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo. Lembra que eu preguei sobre isso? Remindo o tempo. É o que? Aproveitando bem cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. E nós temos pouco tempo. Fala para o teu irmão, você tem pouco tempo para ser de Deus. Não, tenho muito, não tem não. Lembra que eu falei também? A gente passa aí quase 20 anos da nossa vida, aí, se viver 70 anos, é 20 anos dormindo. Até os seus 15, 20 anos, você está só aprendendo a viver, a ser gente. Já foi 40. Dos 70 já foi 40. Aí vai sobrar mais uns 30. Só que nesses 30 que sobram, você almoça, você janta, toma café, assiste futebol, assiste Netflix. Quer dizer, desses 30, a gente ainda mexe no celular e não está vendo que o tempo está passando. E aí, desses 30, então, e se você já passou aí dos 40, igual eu, quase 50 anos, nós vamos ter aí, se focar bem, tiver despertado mesmo do sono, nós vamos ter aí, vamos dizer, uns 15 anos, para ser generoso, mas uns 10 anos aí, produtivo para o Senhor. Só que a gente quer pensar que tem muito tempo. Mas a gente tem pouco tempo para fazer alguma coisa relevante ao reino de Deus. O diabo, o mundo, está sempre tentando nos distrair do quê? Da nossa identidade em Cristo, da nossa posição em Deus. O diabo não vai ter problema do filho de Deus que vai no culto, assiste o culto, mas quando ele vai para casa, vai para o trabalho, ele só vai para casa, ele só é um filho ou um marido, ele não é um homem de Deus. Ele vai para o trabalho, ele é só apenas um funcionário ou um dono de uma empresa, um empresário. Ele não é um filho de Deus, que está ali para trazer a presença de Deus, a santidade de Deus, a salvação, a libertação. E eu sei que muitos gostam de transferir essa responsabilidade para outros, como nós lemos dos 5 ministérios. Não, os 5 ministérios estão aqui para aperfeiçoar todos os santos para essa obra do ministério, que é influenciar esse mundo, assim como o nosso Senhor Jesus influenciou a terra toda, e nós ainda estamos aqui como parte dessa obra de Cristo, para levar a vida de Deus a todos que estão perto de nós. Essa é a nossa responsabilidade. Então assuma hoje a sua posição. E ele fala aqui, o verso 17, por isso, não sejais insensatos, mas, olha isso, entendei. Opa, nós precisamos entender o quê? Qual seja a vontade do Senhor. Então não seja negligente, mas entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus colocou você com as pessoas que você convive, na família que você vive, no trabalho que você está, não é por acaso. Nós precisamos assumir a nossa posição. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Ah, pastor, mas eu não fico bêbado e eu não bebo vinho. Mas que nós precisamos entender o seguinte: hoje nós estamos nos embriagando com muitas outras coisas. Nessa época que foi escrito isso, não tinha internet, não tinha filmes, não tinha shopping centers, não tinha a Disney, não o canal, mas os parques de diversão,
não tinha tanto entretenimento, não tinha celular. Estão levantando aqui, pastor, celular, exatamente, isso aqui está roubando todo mundo. Eu acho que se Paulo fosse escrever isso hoje, ele fala assim, não perca tempo, se embarace, se embriague no celular. Onde há excesso, tem excesso mesmo, né? Excesso de informação, excesso de distração. Sabe, você não pode viver sem propósito, o propósito de Deus. Não pode entrar na onda das pessoas nesse mundo hoje, que a vida das pessoas, de muitos, não vou falar de todos, mas de muitos, se resume, não, eu trabalho para poder logo sextar, e aí eles vão lá, fica ali com os amigos, enche a cara, falando só de bobagem, que não acrescenta nada. Aí vai, se reúne, é churrasco para não falar nada, e só beber, encher a cara, falar bobeira, esperando o outro dia, e não produz nada para o Senhor, para a eternidade, só está vivendo uma vida que pode acabar, e vai acabar. Mas Deus está falando para nós hoje, que nós podemos ser agentes de transformadores de ambientes, de atmosferas, agentes de salvação, aonde você vai trazer luz, vida, mas você precisa entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Você não é só ali, o funcionário, ou o empresário, ou a profissão X, Y que você tem. Não, isso aí é só o seu disfarce. Lembra do Superman? É só o seu disfarce, você está ali, infiltrado. Deus te infiltrou ali naquela empresa, Deus te colocou naquela família de lá, maluco. Quem acha que a sua família é maluca? Né? Todo mundo acha isso, né? Minha família é de doido, mas Deus te colocou nessa família de doido, coisa de doido, e te fez um doido maior ainda, para você mudar aquela maluquice toda. É você a esperança daquela casa. Deus alcançou você primeiro. Mas você precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus que você acha que é lá para a sua casa, para os seus amigos, para os seus familiares. Se você assumir e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai mudar os ambientes. E aí quando ele fala, não se embriaga com vinho não, nessas coisas, não perca tempo, em outras palavras ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele está falando? Para você ser cheio, para nós sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo? É para onde você chegar, a presença de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus, a alegria de Deus vai chegar naquele lugar. As pessoas vão olhar para você do nada e vão sentir algo. O que é que nem você vai entender? É o que? É a presença de Deus. Sabe, você se sente mais forte espiritualmente falando quando você está cheio da vida de Deus. Sabe aquele filme Matrix? Não sei quantos assistiram, mas eu gosto de filme, dessas coisas assim, que me faz pensar muito na parte espiritual. Tem uma parte da cena lá, não sei quantos assistiram, dá vontade até de achar a cena e passar aqui. A hora que o Neo, ele começa a entender quem ele é, ele entende, ele mostra, ele vê a força dele assim, ele faz tipo uma posição assim de força, assim, pum. Só que o ambiente dilata, o ambiente expande. Você lembra dessa cena? Quem lembra? Eu estou com essa cena na minha cabeça. Quando você se enche da vida de Deus, você entende quem você é no Espírito, você assume a posição ali, o ambiente é afetado,
a atmosfera à sua volta vai ser afetada pela glória de Deus. Glória fala é de peso, é o peso da presença, e aonde há a presença de Deus, meus irmãos, há arrependimento, há libertação. Jesus chegava, onde Jesus chegava, era um alvoroço danado, os capetolândia ficava tudo doida. Eu quero declarar sobre a sua vida, onde você chegar, assumindo a sua posição de filho de Deus, buscando ser santo, as pessoas vão ser tocadas e vão querer saber o que está acontecendo. Você só vai falar assim: é Jesus na minha vida, e Ele está disponível para entrar na sua vida. Mas você precisa entender quem você é nele, quem você é nele. Saber que você foi capacitado para influenciar. Amém? Amém? Creia nisso. Parece que eu estou falando aqui e muitos ainda ficam com dificuldade de entender. Irmãos, é Deus que vai te capacitar. Você não tem que se preocupar com o que vai falar. Porque na hora certa, é o que a Bíblia diz, na hora certa, o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Mas você precisa saber quem você é. Se você não entender qual é a vontade de Deus e não souber quem você é no Espírito, você não vai fazer, não vai experimentar nada disso. Amém? Você guarda essa palavra? Aleluia. Eu quero orar. Coloca a mão na sua cabeça. Porque a minha vontade era pôr a mão na cabeça de todo mundo. Mas eu creio que esse ato já vai declarar isso. Senhor Jesus, Senhor, eu quero liberar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, uma consciência de quem eles são no Espírito. Que cada um aqui possa sair hoje daqui, consciente, Senhor, dessa realidade. Senhor, que possamos sim, através da Tua vida, através da Tua capacitação, que vem do alto, algo sobrenatural da Tua unção, Senhor, que possamos, Senhor, mudar os ambientes à nossa volta. Senhor Jesus, eu quero, Senhor, abençoar cada um aqui. Senhor, com as palavras de vida, palavras de sabedoria. Senhor, derrama, Pai, uma porção nova do Teu amor, uma porção nova, Senhor, para exalar o Teu bom perfume nos ambientes. Senhor Jesus, nos dê, Senhor, uma percepção maior espiritual dos ambientes que nos cercam. Senhor, nos dê, Senhor, uma revelação da nossa verdadeira identidade, que somos os Teus filhos, Senhor, colocados em determinados ambientes para trazer luz, salvação, libertação, cura, restauração. Essa é a nossa posição, Pai. Senhor, eu quero abençoar cada um aqui, para que possamos ir e mudar os ambientes dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, Senhor, da nossa família. Senhor Jesus, nos dê, Senhor, da Tua capacitação sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu creio que você vai experimentar coisas incríveis essa semana. Se você se posicionar, você vai experimentar coisas incríveis. Isso não é só um culto, não é só uma palavra, é a palavra de Deus falando aos nossos corações, para nós assumirmos a nossa posição. E se nós assumirmos, Deus está falando: eu estou com vocês, eu que vou fazer, mas você precisa assumir e entender qual é a minha vontade. Amém? Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos aqui, lembrando que hoje